Oi, galerinha! Hoje nós vamos trabalhar diferente. Vocês irão assistir o videoaula, fazer todas as anotações e trabalharemos em sala de aula os exercícios. Vocês já ouviram falar do Jornada nas Estrelas? Pois é, ele é um saque mundialmente famoso da década de 80. Bernard, geração prata de 84, ele criou esse saque. E vocês acreditam que a altura atingia 30 metros e caía com uma velocidade de 70 km por hora. Era algo impressionante. Como Jornada nas Estrelas, algo que eu acho impressionante é quando o jogador está no meio do campo, chuta a bola e atinge o gol. Eu fico imaginando a velocidade e a altura que essa bola atinge até atingir o gol. Gente, tudo isso que vocês viram, que vocês poderiam ter assistido nos vídeos que eu coloquei à disposição, nada mais é do que uma função quadrática. Vocês aprenderam a função do primeiro grau, que é dada por f de x igual a x mais b. Toda função quadrática, ela é uma função do segundo grau, então ela é dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, aonde o a tem que ser diferente de zero. Veja o exemplo. Nós temos uma função f de x igual a 2x ao quadrado mais x menos 4. Veja que o a é o número que acompanha o x ao quadrado, então ele vai ser o número 2. O b é o número que está com o x, 1. E o c, menos 4, que é o termo independente. Na função do primeiro grau, vimos o domínio e a imagem. Lembre, o domínio é todo número correspondente a x, a imagem é todo número correspondente a y. Então, veja a função. Nós temos y igual a 2x ao quadrado mais x mais 3. Ele quer saber a imagem quando o domínio for menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, nós devemos substituir no lugar do x, menos 2, menos 1, 0 e 1. Veja que quando eu tenho o meu domínio menos 2 resolvendo a função, a imagem será 9. Quando o domínio for menos 1 resolvendo toda a função, nós teremos a imagem 6. Quando for 0, a imagem será 3. E quando for 1, será 6. Lembre, sempre substitui o domínio no lugar do x. Observe esse exemplo. Com relação à função f de x igual a 3x ao quadrado menos 5x mais m ao quadrado menos 9, sabe-se que o f de 0 é igual a 0, calcule o valor de m. Veja que agora ele deu que o x vale 0, e o y vale 0 também. Então, nós iremos substituir a função. No lugar do y, nós vamos colocar 0. No lugar do x, também vamos colocar 0. Para poder achar o valor de m. Então, ficaria 0. 3 vezes 0 ao quadrado vai dar 0, eliminamos. 5 vezes 0 dá 0. Então, ficaria 0 igual a m ao quadrado menos 9. Resolvendo, tirando a raiz quadrada, teremos que o m pode assumir menos 3 e mais 3. Lembra da Jornada das Estrelas e do chute a gol? Pois é, quando a gente faz um gráfico de uma função quadrática, ela vai ser uma parábola e não uma reta como era na função do primeiro grau. Por isso que, quando estudamos todo o trajeto de uma bola em relação ao gol ou até mesmo na Jornada das Estrelas, nós estamos trabalhando com uma função quadrática. A análise gráfica da função quadrática se dá em relação à concavidade. Ela pode estar voltada para cima ou para baixo. Isso depende muito do valor do a. Se o a for positivo, que é este caso aqui, a concavidade estará voltada para cima, então o vértice da parábola está embaixo. Se o a for negativo, a concavidade está voltada para baixo e o vértice estará em cima. Então, olhem as carinhas. Quando o a for positivo,
com cavidade voltada para cima. O A negativo com cavidade voltada para baixo. Cálculo das coordenadas do vértice da parábola. Para calcular o vértice da parábola, devemos usar a fórmula para x vértice menos b sobre 2a e y vértice, devemos substituir o x vértice na função. Veja o exemplo. f de x igual a 3x ao quadrado menos 6x mais 7. Devemos tirar o valor de a, que é 3, o b, que é menos 6, e o c, que é 7. Substituímos na fórmula do x vértice primeiramente, que é menos b sobre 2a. Sendo b menos 6, devemos fazer a regrinha de sinais, menos por menos, mais 6. O a é 3, então 2 vezes 3, 6. Simplificando 6 por 6, temos que o x vértice é 1. Para achar o y vértice, pegamos a função 3x ao quadrado menos 6x mais 7 e substituímos no lugar do x o 1. Então, ficaria 3 vezes 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 7. Resolvendo, teremos que 3 menos 6 mais 7 é igual a 4, que é o y vértice. Então, as coordenadas do vértice dessa parábola é 1 e 4. Quais são os passos para a construção do gráfico de uma função quadrática? Primeiramente, determinamos as coordenadas do vértice. Segundo, determinamos valores simétricos em relação a x. Terceiro, montamos tabelas com valores de x e seus correspondentes em y, que é a função. Marcamos no plano cartesiano os pontos registrados na tabela. E, por último, traçamos a parábola unindo os pontos. Zeros numa função quadrática. Vocês lembram que, para achar o zero de uma função afim, você substitui o f de x por zero. Na função quadrática, faremos a mesma coisa. Vamos substituir no f de x por zero. Lembre que agora, quando você substituir o f de x por zero, cairemos numa equação do segundo grau, que será resolvida pela fórmula de Bhaskara. Quando o delta for maior do que zero, nós teremos dois zeros reais. Isso quer dizer o quê? Que a minha parábola irá cortar o eixo de x em 2 pontos. Quando delta for igual a zero, significa que nós vamos ter um único zero real. Isso quer dizer o quê? Que a parábola cortará em um único ponto em x. E quando acontece que o delta for menor do que zero, nós não temos zeros reais. Isso quer dizer que a parábola não cortará o eixo de x. Ponto máximo e ponto mínimo. Quando a parábola está voltada para baixo, nós vamos ter o ponto máximo. Quando a parábola está voltada para cima, nós vamos ter o ponto mínimo. Analisando, então, quando o a for maior do que zero, a função terá valor mínimo. Então, dizemos que o vértice é o ponto mínimo do gráfico. Quando o a é menor do que zero, a função tem valor máximo. Logo, o vértice é ponto máximo do gráfico. Então, gente, quem é o ponto máximo e o ponto mínimo? Ponto máximo e ponto mínimo é o vértice da parábola. Então, quando você acha o vértice da parábola, o x vértice menos b sobre 2a, e o y vértice substituindo o x na função, você está achando o vértice da parábola. Porém, o valor máximo ou mínimo da função é dada pelo valor de y, porque é ele que vai determinar se ele é máximo ou mínimo, certo? Veja o exemplo. Determinar o ponto de máximo ou ponto de mínimo do gráfico da função quadrática f de x igual a menos 4x ao quadrado mais 24x menos 31. Primeiramente, analisamos o a. O a é menos 4. Se o a é negativo, a parábola estará voltada para baixo. Sendo a parábola voltada para baixo, nós vamos ter valor máximo da função.
Então, achamos primeiro o x-vértice pela forma menos b sobre 2a. Então, substitui o b por 24, menos da forma 24, ficaria menos 24. O a é menos 4, 2 vezes menos 4 menos 8. Simplificamos, temos que o x-vértice é 3. Pegamos a função e substituímos no lugar do x por 3. Então, fica menos 4 vezes 3 ao quadrado, mais 24 vezes 3, menos 31. Resolvendo, temos menos 36 mais 72 menos 31. Logo, o y-vértice é 5. Veja que as coordenadas do vértice é 3 e 5. Logo, o ponto máximo estará localizado no y, que é 5. Então, galera, fizeram suas anotações? Agora, na próxima aula, iremos fazer os exercícios, onde eu estarei orientando todas as resoluções. Até mais!